Nós vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, lá em Efésios capítulo 1, para a reflexão dessa noite. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Leremos do versículo 15 ao versículo 23. Assim está escrito: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Vamos ler juntos os versículos 22 e 23, irmãos? Vamos a uma só voz? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Repita comigo: o maravilhoso poder de Deus. Deus deu o seu poder à igreja. É isso que a palavra está dizendo aí, irmãos, no finalzinho do versículo 22, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Qual é o maior propósito de Deus para a nossa vida? Qual seria o maior propósito de Deus para a sua existência? Sabe aquela perguntinha? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde vou? Então, já parou para pensar? Irmãos, está revelado na palavra de Deus, nas páginas da Bíblia, que o maior propósito de Deus para o seu povo, para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, é que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Esse é o maior propósito de Deus. Excede a qualquer coisa que a gente possa ter ou obter aqui na face da terra. E vai influenciar no tipo de vida que nós vamos ter na nossa caminhada, na nossa vida aqui na face da terra. Então note, Deus envia o seu Filho, Jesus, que morre na cruz, nos compra com o seu sangue, revelando graça, bondade e misericórdia. A partir daí Deus vai fazendo uma obra de transformação e edificação espiritual na nossa vida, nos ensinando, nos carregando, nos impulsionando, um caminho glorioso de bênçãos e vitórias, às vezes de luta e sofrimento e lágrimas, mas onde aprendemos a confiar mais e mais no amor de Deus. Mas, irmãos, o maior alvo, a maior aspiração que a gente possa ter nessa existência é sermos cheios da graça de Deus, é sermos cheios da promessa de Deus, é sermos repletos da bênção de Deus. E essa dádiva, irmãos, é mais preciosa do que dinheiro, é mais preciosa do que ouro ou prata, é mais preciosa do que pedras preciosas. A Bíblia diz no Salmo 63, versículo 3, que essa dádiva prometida por Deus, a sua graça em nós, é mais preciosa do que a própria vida. A sua graça, meu Pai, é melhor que a vida. Então, irmãos, qual é o seu propósito nessa existência? Uma disfunção ocorre quando as nossas intenções não estão em sintonia com as intenções de Deus. Quando o que nós queremos ou desejamos
não é exatamente aquilo que o Pai deseja para nós. E então nós passamos a viver uma existência talvez triste, frustrada, talvez uma existência com um certo ar de derrota, de missão não cumprida. E, amados, para nós começarmos a nos sentir vitoriosos em Cristo Jesus, é necessário que nós busquemos essa sintonia. Talvez você não está feliz, irmão. Não é porque você não tem uma boa comida na hora que chegar em casa hoje. Talvez você não está feliz, não é porque você não tem um meio de transporte. Talvez você não está feliz, não é porque não tem como viver uma vida legal. Mas talvez você não está feliz porque o seu coração, os seus desejos, os seus anseios ainda não estão sintonizados com os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Então submeta a sua vida, irmão. Submeta a sua existência. Submeta o fato de você existir, ser um ser humano na face da terra, ao plano de Deus. Senhor, o que tu queres para a minha vida? Seria uma ótima pergunta. Senhor, como eu faço para alcançar esta dádiva celestial que está escrito que o Senhor deu à igreja, que é o seu corpo, e que o Senhor quer encher com a sua plenitude? Como eu faço para alcançar? Irmãos, vamos pensar um pouquinho no autor da carta aos Efésios. Em que circunstâncias ele escreveu? Paulo, apóstolo dos gentios, estava preso. Se você olhar aí rapidamente no capítulo 3, versículo 1, você vai ver que ele estava numa prisão. Ele vai repetir lá no capítulo 6, versículo 20 também, dizendo que ele estava em cadeias, que ele era um encarcerado, ou seja, essa carta foi escrita provavelmente quando Paulo esteve preso em Roma, mas o fato é que ele estava preso quando essa carta foi escrita. E foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo, ano 60 da nossa era. Então, irmãos, veja aquele homem preso, não porque houvesse cometido algum crime, mas porque era um pregador do evangelho. Está falando aqui de plenitude. Está falando aqui de uma vida cheia do Espírito. Esse é um dos temas centrais da carta aos Efésios. Eu queria desafiar a igreja, você, meu irmão, minha irmã, a ler esse livro. Mas ler devagarinho. Não ler rapidão. Ler devagarinho, degustando, mastigando, digerindo cada parte, cada versículo, entendendo, compreendendo o que está escrito ali. E você vai perceber que todo o tempo, Deus nos fala através de Paulo, nesse livro, acerca deste propósito maravilhoso, que é que conheçamos o que é uma vida na dimensão do poder de Deus. Nós já estamos falando desse tema há algum tempo. Nós começamos falando sobre o poder de Deus na vida, morte, ressurreição, ascensão e glorificação de Cristo. Depois, numa segunda mensagem, nós falamos que esse poder de Deus está revelado no nome de Jesus, pois a Bíblia fala que esse nome está acima de todo nome. Na terceira mensagem, amados, nós falamos que através deste poder, Deus sustenta a sua igreja, acima de todo principado, potestade, domínio, poder, acima de toda a obra do mal. E agora, encerrando essa série de mensagens, essa sequência de mensagens em Efésios capítulo 1, nós vamos falar sobre a busca da plenitude do Espírito Santo, que é justamente estarmos em sintonia com o que Deus está falando aqui. Amados, nesses 2 versículos que nós lemos juntos, está revelado um propósito de Deus. Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo. Repita comigo, Deus quer que eu seja cheio do Espírito Santo. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Deus quer. Deus quer isso. Lá na frente, no capítulo 5, Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito. No imperativo, enchei-vos. Mas aqui, amados, nós aprendemos que esse é um dos propósitos mais elevados descritos na palavra. Eu creio que para nós, povo do Novo Testamento, povo que vive após o Pentecoste, povo que vive após a vinda, a morte, a ressurreição de Jesus, que bênção viver nessa época, irmãos. Que bênção podermos buscar a plenitude do Espírito Santo. Os irmãos que viveram antes de Cristo não tiveram esse mesmo privilégio, mas nós temos esse privilégio. E, amados, esse é um dos grandiosos propósitos de Deus para a nossa existência. Então eu queria, irmãos, desafiar você a não ter um projeto de vida
que passe por essa existência sem experimentar o que é viver cheio do Espírito Santo. Lembra que já foi dito, irmãos, anteriormente, que não podemos tentar separar Deus do seu poder. É heresia. Deus, amados, envia o seu poder vindo Ele próprio, em pessoa, nos encher com o seu Santo Espírito. Nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O poder de Deus não é um facho de luz que emana das mãos de Jesus ou do trono de Deus. O poder de Deus é o próprio Deus. Encher-se do poder de Deus é encher-se de Deus. Então é uma heresia tentar separar o poder de Deus do dono do poder de Deus, que é o próprio Deus. Outra heresia é nós tentarmos colocar o Espírito Santo num terceiro grau de hierarquia. Deus acima de tudo, Jesus um degrauzinho abaixo e o Espírito Santo no terceiro degrau. Isso é heresia. O Espírito Santo é Deus. Um desconhecimento de muitos crentes nos nossos dias é que o Espírito Santo é Deus Emanuel. O que é Emanuel mesmo? Alguém lembra? Deus conosco. Glória a Deus, os irmãos conhecem. Esse era um dos títulos dados a Jesus. Porém, Jesus subiu aos céus. E ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Como? Fisicamente, materialmente? Não, espiritualmente, através do Espírito Santo. Se Jesus quiser aparecer aqui, ele aparece. Ele é Deus, ele pode. Mas não está escrito na Bíblia que ele fará isso. Está escrito que quando ele fizer isso, todo olho verá. Amém, irmãos? Todo olho verá. Mas até que esse dia chegue, e talvez esteja mais próximo do que nós imaginamos, o Espírito Santo é Deus em nosso meio, é Deus habitando dentro de nós. Palavra plenitude, irmãos, quando nós falamos da plenitude do Espírito Santo, conforme aparece aí no versículo 23, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, é a tradução de um vocábulo grego, pleroma, que significa aquilo que enche ou aquilo que torna algo cheio ou completo. Ou então, num sentido passivo, aquilo que é cheio de alguma coisa, aquilo que é levado à sua plenitude ou término. O que isso significa, irmãos? Esse termo plenitude, falando de algo que vai ser cheio, que vai ser completo, refere-se a nós como receptáculos de Deus. O salmista Davi diz, Senhor, o meu cálice transborda. O meu cálice, que cálice é esse? É a sua própria alma. Irmãos, nós, sem a plenitude do Espírito Santo, nos sentimos vazios, nos sentimos fracos, nos sentimos frágeis, nos sentimos meio que tateando nas trevas, na escuridão, tentando encontrar uma resposta, uma saída, uma resolução para questões que, quando estamos andando nessa dimensão do Espírito, é tão fácil compreender. A gente vai à Bíblia e a gente fala, olha, eu tenho muito que aprender, mas uma coisa eu sei, Jesus está aqui dentro de mim. Como é bom caminhar com Jesus, não é, irmãos? Amém? Como é gostoso sentir a presença de Deus. Como é gostoso, como é prazeroso. Como nós resistimos e vencemos as tribulações da vida no poder de Deus. E todos nós sabemos quanta cabeçada a gente já deu tentando resolver as coisas sozinho, não é? Tentando caminhar nesse mundo, nessa vida, sem essa presença de Deus. Então, irmão, considere-se um receptáculo de Deus. A nossa alma, irmãos, tem um espaço e uma dimensão que Deus toma e preenche esse lugar de uma forma perfeita. Quando nós tentamos colocar outras coisas no lugar de Deus, então vem o pecado. Então muitas pessoas tentam preencher a sua alma com prazeres deste mundo, com coisas desse mundo, com as iguarias deste mundo. E nós vivemos num mundo de pecado, não temos como sair desse mundo, exceto quando Jesus nos levar lá para o céu. Então, enquanto estivermos nesse mundo, nós temos que saber filtrar o que nós colocamos aqui dentro da nossa alma, do nosso coração. Eu sempre digo, não é pecado passear, não é pecado se divertir, não é pecado ter momentos de lazer, mas muito cuidado, irmão. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que o mundo fala que é bom mesmo, nem tudo que a gente vê ou ouve agrada a Deus. Então nós temos que ter um senso de sabedoria, de humildade diante de Deus e falar, bom, até aqui tudo bem, deu para assistir esse filme aí, vai? Deu para ir nesse passeio, mas não está bom.
Para que eu vou ficar mais 2 horas vendo um filme que não presta, que não está agradando a Deus? Não, eu vou levantar daqui e vou embora para casa. Eu vou desligar isso aqui, eu vou mudar de canal, eu vou pôr um DVD evangélico, eu vou sintonizar um canal crente e vou ouvir um pouquinho da palavra de Deus também. Então, irmãos, é nós sabermos viver num mundo que não teme a Deus, que não ama a Deus, mas não sermos daquelas pessoas que são meio fanáticos e até meio loucos, como se fosse possível a gente tirar o pecado de dentro de nós, nos separando e vivendo num lugar lá bem longe, isolado. Isso não existe. E não é essa a vontade de Deus. Jesus diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E lembre-se, Jesus tinha força e poder e unção suficiente para estar até no meio dos pecadores. Não cometendo pecados como eles, mas falando para eles da salvação. Então, se nós formos, e nós temos que ir no meio de pessoas que não temem a Deus, nós temos que lembrar de Jesus. Jesus esteve junto deles, mas Jesus não se tornou igual a eles. Jesus não ficou parecido com eles. Jesus se manteve puro, Jesus se manteve limpo, Jesus se manteve santo. Esse é um padrão para nós buscarmos essa dimensão de ser cheios do Espírito Santo. É bom termos o culto, e o culto é um momento de, como se diz, né, irmãos, recarregar as baterias. Não é gostoso quando a gente sai da igreja e fala assim, ó, recarreguei as baterias hoje, estou saindo da igreja pulando de alegria, né? Cheio da alegria da presença de Deus. E se você sentir isso, irmão, pode crer. O Espírito Santo está enchendo você. Não é uma alegria da carne, não é uma alegria do mundo, é uma alegria que vem da Bíblia, vem do louvor, vem da palavra, da pregação, da exortação cristã. Então isso é bom. Você consertou com Deus, você renovou a sua aliança, aleluia, louvado seja Deus. Mas por que muitas vezes na segunda-feira já, ou no caminho para casa, a gente sai dessa dimensão? Já viu isso? A pessoa sai da igreja, está jubiloso de alegria. Aí andou 500 metros, acontece alguma coisa, a pessoa já está saindo fora daquela dimensão, daquela visão, daquele prumo. É muito fácil sair dessa sintonia com Deus. A gente tem que se esforçar para permanecer. Como, pastor? Orando. Orando. Paizinho querido, me ajuda, pai. Me ajuda. Eu não quero sair daquela dimensão que eu estava lá no culto. Estava tão bom ali. Mas, pai, por que chega na segunda ou terça? Parece que eu tenho que esperar mais uma semana para entrar de novo naquela dimensão espiritual e louvar e engrandecer. Não, pai, eu quero o tempo todo. Eu quero toda hora. Eu quero o tempo todo. Eu quero andar com o Senhor. Onde eu for, eu quero falar contigo. E eu quero saber que o Senhor fala comigo. E a palavra de Deus é a fonte de poder, irmão. Como Deus é bom, né? Esse negócio de tecnologia tem cada coisa maravilhosa, né? Hoje nós somos abençoados aí com alguns minutos de vídeo. E sabe o que tem agora para a gente andar ouvindo a palavra de Deus? Novo Testamento dramatizado em áudio, em MP3. Sabe o que é você baixar o Novo Testamento de Mateus Apocalipse e você poder colocar no seu celular ou no seu carro ou no seu MP3, sei lá, o que você usa para ouvir as música, notícia, etc. O Novo Testamento é uma dramatização. A Sociedade Bíblica do Brasil preparou isso alguns anos atrás. Era um projeto chamado A Fé Vem Pelo Ouvir. Não sei se os irmãos chegaram a conhecer esse trabalho. Todo o Novo Testamento dramatizado. E agora está aí, irmãos, disponível e de graça. De graça. Então você pode, irmão, pastor, mas não tem tempo de ler a Bíblia. Mas você usa o foninho de ouvido e fala, Senhor, hoje eu vou meditar. Quando eu vou de ônibus ou de metrô, sei lá. Mas no carro, põe lá o trequinho lá, né? Espeta lá o MP3, lá o pendrive, sei lá, o cartão que você usa, ou CD, o que for. E ouve meia hora da palavra de Deus. Olha que legal. Olha que bonito. Olha que meio maravilhoso de usarmos a tecnologia que Deus deixou aí para nós usarmos para a glória de Deus. E você pode aproveitar às vezes 2, 3 horas, que às vezes você fica lendo jornal, batendo papo no ônibus, no trem. Você pode tirar uma parte disso, né, para conversar com os colegas também, claro, mas uma parte você põe um foninho. Vou ouvir o Evangelho de Mateus agora. Estou terminando de meditar em Tessalonicenses. Como? Ouvindo. Está tudo de graça, irmão, disponível.
E a palavra de Deus é a fonte que emana poder para nós. Você quer poder na tua vida, irmão? Quer a plenitude? Amém? Então leia a Bíblia e faça oração. Como é que é o cântico lá das crianças? Leia a Bíblia e faça oração, e faça oração, e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Amém. Passa uma página, Efésios 3:19. Veja que essa história de ler a Bíblia para crescer no poder de Deus está revelado aqui também. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados do que, irmãos? De toda a plenitude de Deus. Veja, mais uma vez Paulo falando da plenitude, do enchimento. E aqui associando ao conhecimento do amor de Cristo. Como eu conheço o amor de Cristo? É na Bíblia, amado. Ah, mas eu já li tanta... Lê de novo. Lê de novo, irmão. Conta-se que Spurgeon pregava uma série de sermões. Para quem não conhece, Spurgeon foi um dos grandes pregadores do século XX. E ele pregava uma série de sermões numa igreja e o irmão chega naquele culto e vê aquele homem de Deus, ouve aquele homem de Deus pregando em João 3,16. Primeiro culto. Oh, glória, que bênção, que culto abençoado. No outro dia, o segundo sermão, segunda mensagem, João 3,16. Ele disse, mas de novo João 3,16? Outra mensagem. Chegou no terceiro culto, bom, vamos ver o que agora Deus vai falar conosco. João 3,16. Será que vai repetir? Não, uma terceira mensagem. Aí chegou no quarto culto, ele falou, deve ser João 3,16. Pois é, João 3,16. Irmãos, a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento e de poder. Veja que Efésios 3,19 fala que o conhecimento de Deus, o conhecimento do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, ele é algo que tem que vir primeiro para que sejais tomados da plenitude do poder de Deus. Sem o conhecimento da Bíblia, não tem poder de Deus. Pode repetir isso comigo? Sem o conhecimento da Bíblia, não tem poder de Deus. Irmãos, tem igreja por aí que está criando agora um atalho. Vem aqui na frente, vou pôr a mão na sua cabeça, vou orar e você vai receber o poder de Deus. Mas hoje banalizaram tanto, irmão, que não precisa orar, não precisa consagrar, não precisa ler a Bíblia, não precisa nem frequentar a igreja. Vai lá e recebe o poder de Deus assim, ó. Um soprinho no rosto. Banalizaram a coisa. Isso é engano. Aquelas pessoas podem até estar muito bem intencionadas, mas não é bíblico. E se não é bíblico, irmão, sai fora. Não embarca, irmãos, embarca furada. E muita gente confundindo o poder de Deus com muitas outras coisas, mas não é bíblico, irmão, pula fora. Não embarca nessa. É fria. Você vai se machucar, você vai sofrer, e depois o inimigo vai tentar jogar sobre você uma frustração quanto a esse assunto, que você talvez vai querer ficar bem longe desse assunto. Não, deixa eu ficar minha vidinha cristã aqui de esquentar banco só e tá bom. Esse negócio de, pastor está falando aí, eu já me machuquei no passado, eu não quero mais. Cuidado, irmão. Nem tanto extremo de um lado, nem de outro. Vamos ficar no prumo, no centro da Bíblia. Amém? Para que o poder de Deus? Por que Deus fala tanto da busca do poder ou do enchimento do Espírito Santo? Será que é um tobogã espiritual? Será que é um parque de diversões espiritual? Será que é para a gente sentir uma coisa gostosa por dentro e depois continua tudo do mesmo jeito? Irmãos, Deus fala do poder dele para nós vivermos a vida cristã. Não é fácil viver a vida cristã na presença de Deus. É muito fácil sair desse princípio, lembra? É muito fácil sair dessa sintonia. É muito fácil, irmãos. Por que é tão fácil?
Porque nós somos pecadores. Estamos neste corpo, que é um corpo mortal. Olha, irmão, você não é um corpo que tem uma alma. Guarde sempre isso. Você é uma alma que habita um corpo. Amém? Porque o corpo morre, o corpo fica, a alma não morre. Então diga comigo, eu não sou um corpo que tem uma alma. Eu sou uma alma que habita esse corpo. Irmão, o corpo morre, o corpo fica velho, né? O corpo fica com cabelo branco, né? O corpo careia os dentes. O corpo dá dor nas costas. O corpo tem uma série de limitações, não é? Mas a alma é a mesma. A alma é imortal. Mas nós temos que crescer na alma também. Como, pastor? Espiritualmente. No poder de Deus, no conhecimento de Cristo, na palavra de Deus. Então, quando nós falamos do poder de Deus, amados, quando Deus fala do poder dele, não é simplesmente para termos algumas experiências. Não é simplesmente para nós termos algumas experiências isoladas. A vida é feita de experiências. Amém, irmãos? Hoje é uma experiência. Estamos aqui. É uma experiência. Mas nós não podemos enfatizar experiências. Veja o que acontece quando alguém enfatiza experiência. O apóstolo Paulo estava num cavalo, numa estrada, indo perseguir cristãos. Apareceu uma grande luz. Jesus estava naquela luz. E Jesus falou, Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo se converteu. Experiência de Paulo. Amém? Você já imaginou se todo mundo para se converter tivesse que ter a mesma experiência? Teria que pegar um avião, viajar para Damasco, alugar um cavalo, ir naquela estrada e pedir para Deus aparecer numa luz ali. Não é? Mas não é assim que funciona. Cada um tem uma experiência diferente do outro. Mas nós não podemos enfatizar demasiadamente as experiências. Nós temos que enfatizar a palavra. Amém, irmãos? A palavra faz diferença. A experiência pode ajudar. Quando nós saímos de uma experiência, de uma tribulação, por exemplo, mais fortes, mais edificados, nós podemos dizer, eu aprendi a lição. Por isso que quando a gente passar pela prova, não vamos dizer para Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que o irmão fulano não está passando por isso? Muitas vezes, irmãos, na hora da dor, a pessoa questiona, meu Deus, por que tem tanto bandido saudável por aí para fazer o mal? E eu estou aqui passando por essa tribulação. Cuidado. Cuidado com os labirintos da alma. Cuidado com os enganos do pensamento. Na lógica humana, 2 mais 2 é 4. Mas para Deus, nem sempre 2 mais 2 é 4. Porque Deus está acima da lógica humana. Então, pela lógica humana, haveria muita injustiça. Mas perante Deus não tem nada de errado. Está tudo certinho. Nessas horas, lembre da canção do tapeceiro. Aquela canção que mexeu tanto com a gente. Do tapeceiro. Tem horas que nós não entendemos. Então, não é certo perguntar para Deus por que aquela experiência. Mas, para quê? Senhor, qual é o objetivo? O Senhor está me ensinando algo. Eu creio, Pai, que o Senhor está aqui comigo, no meio dessa tempestade, desse vendaval. Porque o Senhor prometeu. Então, Paizinho, mostra para mim o que o Senhor quer me ensinar, papai. Ô, Paizinho querido, eu quero aprender a tua lição. Eu quero aprender a lição. Mostra para mim. Me ensina, Jesus. E fica esperando. Lembra o salmista? De manhã apresento minha oração e fico esperando. Não termina de orar e sai correndo igual um foguete, irmão. Termina de orar e fica quietinho um pouquinho. 1 minutinho na presença de Deus. Pega a Bíblia. Vai ler um texto da palavra. Você vai ver como Deus vai falar com você, querido. Você vai ver, minha irmã, Deus vai revelar para você algo especial para a tua vida. Então vem as lições de Deus naquelas experiências. Louvado seja Deus. As experiências nos aproximam de Deus quando são conduzidas pela palavra de Deus. Agora, se nós deixarmos as nossas emoções conduzirem nossas experiências, vira uma confusão, que misericórdia. O próprio Senhor nos diz lá em Jeremias que o coração do homem é plenamente confiável, irmãos. É enganoso e desesperadamente corrupto. Então não confie nas suas emoções, não confie nos seus sentimentos, não confie no seu coração, confie na palavra, confia na Bíblia. Então as suas experiências,
vão te levar para mais perto de Deus. E muitas vezes, irmãos, é nesse momento de experiência que a gente recebe uma visitação especial de Deus. Como é gostoso ser tocado por Deus. Eu creio que Ele nos toca a todo tempo. Do contrário, a gente não estaria aqui. Mas há momentos em que Ele nos toca de uma maneira que nós sentimos algo novo dentro de nós. E se você deseja conhecer isso, peça para Deus. Isso tem a ver com plenitude do Espírito Santo. Tem a ver com sentir o toque do Senhor no nosso coração. Peça para Deus. Pai, eu quero ser guiado pela palavra, mas eu quero a plenitude do teu Espírito. Então mostra, Senhor, o caminho que eu devo seguir para vivenciar essas experiências maravilhosas contigo, que vão me fazer crescer no conhecimento de ti. Mas veja, irmão, se você não sentir nada, continue vivendo o que a Bíblia manda, o que a Bíblia diz. E a palavra de Deus aqui em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, eu queria dar uma passada por lá com os irmãos, para nós vermos alguns princípios do enchimento do Espírito, da plenitude do Espírito Santo. Efésios 5, do versículo 18 em diante, vai nos revelar, irmãos, o que nós temos que fazer na busca por essa plenitude que Deus revelou na palavra. Já está escrito, irmãos, que Ele quer que sejamos cheios do Espírito, que Ele fez toda a sua obra e deu o seu poder à igreja, e que Ele enche a sua igreja com a sua plenitude. E agora então nós falamos, meu Pai, amém, Jesus, mas eu quero saber agora o que eu tenho que fazer para andar dentro dessa dimensão. E lá em Efésios 5:18, até o capítulo 6, versículo 9, não vai dar tempo de ler versículo por versículo, mas se você quiser ficar com a Bíblia aberta olhando, você vai ver alguns recados maravilhosos. Por exemplo, no versículo 18, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Observem no finalzinho do 18. Esse verbo, amados, enchei-vos, no original bíblico, está no imperativo. O que é o modo imperativo? Uma ordem. Não é opcional. Fala para o irmãozinho do seu lado, irmão, não é opcional. Sabe um grande problema, irmãos, é quando achamos que é opcional. E quando nós achamos que é opcional e não queremos esse tipo de vida, nós estamos rejeitando o quê? A maior dádiva que Deus deu ao seu povo, que é a plenitude do Espírito. A maior dádiva que Deus deu para nós, irmãos, não é o carro, não é o dinheiro, não é a casa, não é a família, não é o namorado, o filho, a esposa, a família. Não é nem a vida. A maior dádiva é Ele em nós. Então, amados, dizer, eu não quero isso para mim não, é rejeitar a Deus, irmão. Aí começa um grande pecado de muita gente, que rejeita a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Que prefere viver uma vida cristã assim, numa certa mediocridade, sem ofensa, mas medíocre no sentido de uma hora está lá embaixo, outra hora está mais firme, outra hora está lá embaixo. Fica numa média. Esse é o sentido da palavra medíocre. Mas Deus não quer que nós vivamos essa mediocridade espiritual. Deus quer que nós vivamos numa escala ascendente de crescimento na fé, de busca da maturidade cristã, de edificação espiritual. Então note, irmãos, aí no versículo 18, que o enchei-vos é uma ordem de Deus, revelado de uma forma maravilhosa. Uma outra coisa interessante desse verbo é que ele também está no tempo contínuo, ou seja, enchendo-vos. A tradução mais correta não seria enchei-vos, mas seria enchendo-vos. Ou seja, algo que nós temos que continuar fazendo, e continuar fazendo, e continuar fazendo, enchendo-se sempre do Espírito Santo. Buscando sempre ser cheio do Espírito Santo. E então, a palavra de Deus fala ainda no versículo 18 acerca de santificação. Não vos embriagueis com vinho. No versículo seguinte, versículo 19, a palavra de Deus fala do que sai da nossa boca. Falando entre vós com salmos. Lembre que hoje nós falamos do Salmo 64, onde a palavra apresenta pecados do falar. E aqui a Bíblia diz que o que nós temos que falar? Salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Que tipo de música você curte? Música que zomba de Deus? Música que é profana? Música que enaltece o pecado?
Não, meu irmão. Curta a música que louva a Deus, porque senão você vai entristecer a Deus. Você curte a música do céu ou a música do inferno? A música de Deus ou a música do diabo? A música que fala de pessoas que vão para o céu ou a música que fala de pessoas enlameadas no pecado? Muito cuidado com a música. Música é algo espiritual. Música foi criado por Deus. Música foi feita por Deus lá no céu para a glória de Deus. Mas lembre-se, o querubim da guarda foi expulso do céu. E é ele que inspira esse tipo de musicalidade que tem tanto no mundo. Então, não é fanatismo, é filtrar, meu irmão. É filtrar. Tem coisa que não dá para escutar, que você está jogando dentro da sua mente, dentro da sua alma. E aí não dá para encher-se do Espírito Santo e encher-se desse tipo de coisa. Veja, entoando e louvando com hinos e cânticos espirituais. Mas, amados, no versículo 20, a palavra vai dizer acerca de dar graças a Deus. É uma atitude de busca da plenitude do Espírito Santo. Dar graças a Deus por tudo. Tem até um hino que a gente canta, né? Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Dar graças a Deus em todas as horas, irmão. Pastor, até quando eu estou passando por uma tribulação, sabendo que Deus vai trazer a bênção. Sabendo que Deus tem a resposta. Não é ficar murmurando, por quê? Porque não, Senhor, obrigado, Pai. Pai, eu não estou entendendo muito bem essa situação, mas obrigado, glória a Deus, aleluia. Jesus, o Senhor está comigo aqui no meio do vale. Como é bom saber que o Senhor está aqui, segurando a minha mão, me ajudando a vencer essa tempestade, me ajudando a passar por essa situação, me ensinando algo maravilhoso, que lá na frente eu vou contar para os meus irmãos e vou dar o testemunho da vitória, da tua bênção. Irmãos, dar graças a Deus é sinônimo de fé. Dar graças a Deus é gratidão por tudo que Ele tem feito. Às vezes nós olhamos mais para o que nós almejamos do que para o que já recebemos. E cada vez que respiramos, cada vez que enchemos nossos pulmões, cada batida do coração, que nós não temos como dimensionar isso, é a bênção de Deus na nossa vida. Irmãos, você viu aquela UTI? Eu até falei lá em casa, eu acho que aquela menininha talvez seja sobrinha ou netinha daquele senhor, que ela estava bem de frente. Talvez a mãe dela fosse uma enfermeira, ou talvez a mãe dela falou com a médica, olha, posso trazer a netinha dele? Talvez ele estivesse, amados, já num finalzinho da sua vida. Veja, irmãos, nós estamos aqui com saúde. Conversava há pouco com o irmão Euseu e a Rose, nosso irmão Dete, passando por tantas dores, por tanto sofrimento. Irmãos, quantos anos carregando esse fardo pesado. E quando chegar a hora da nossa provação, irmãos, será que nós vamos murmurar? Não, irmão. Diga assim, não. Em nome de Jesus. Fala mais forte, em nome de Jesus. Eu vou dar glória a Deus. Irmãos, diga isso para você mesmo. Firme sua fé, firme seus pés. Não fica balançando, não. Firma seu pé. Fala, eu vou dar glória a Deus. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. Porque está escrito, dando graças a Deus por tudo. Então, irmãos, não alimente a incerteza com a murmuração. Alimente a fé com a gratidão. E o versículo 21 vai falar agora da humildade, sujeitando-vos uns aos outros. Esse é um requisito básico para sermos cheios do Espírito Santo. Amados, hoje de manhã falávamos sobre a humildade. É um protótipo de vida cristã plena do Espírito Santo. Quanto mais crescemos, mais diminuímos. Sabe como é? Quanto mais a gente cresce na fé, espiritualmente, mais pequenininho a gente vai ficando. Convém que ele cresça e eu diminua. João falava, né? Não quero nem aparecer, eu quero diminuir. Eu quero que ele apareça na minha vida, eu quero sumir. Eu quero que ele brilhe a sua luz na minha vida. Então, quando a gente receber um elogio, vamos lançar para Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor quem está fazendo essa obra na minha vida. É o Senhor quem está dirigindo os meus passos. E quando surgir uma situação, dê outra face. É o preço de ser cheio do Espírito Santo, irmão. Dê outra face, peça perdão, se humilhe, abaixa a voz, fica quietinho, dá um tempo, depois você fala. Não resolve tudo assim no repente não, que isso é carne. É carne. Gritando, esperneando, querendo contaminar tudo, governar tudo. Mas o Espírito, irmãos, nos conduz à humildade.
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós vamos terminar, mas se você quiser depois continuar em casa, você vai ver que do capítulo 5, versículo 22, até no capítulo 6, versículo 9, continua falando da plenitude do Espírito. Continua falando de coisas muito práticas, na família, em casa, na igreja. Você observa, irmãos, que a visão do apóstolo é que a vida cheia do Espírito Santo não é só dentro da igreja, mas é um modelo de vida todo tempo, toda hora, em todo o lugar. Então, irmãos, concluindo, vamos desmistificar o tema. Hoje, quando a gente fala de plenitude do Espírito, de ser cheio do Espírito, de uma experiência nova com Deus, tem pessoas que lembram coisas assim, às vezes as mais esquisitas. Coisas absurdas têm acontecido no mundo hoje em torno desse tema. E nós não podemos mistificar ao ponto de rejeitar a palavra. Não podemos criar um tipo de algeriza quanto ao tema, porque é uma dádiva de Deus para nós. E eu creio que o inimigo tem conseguido afastar muita gente desta premissa básica de uma vida cristã abundante, usando esse tipo de estratégia. Irmão, ser cheio do Espírito Santo não é ficar sem controle emocional. Ser cheio do Espírito Santo não é fazer loucura. Isso vai contra a palavra que diz que o culto que agrada a Deus é um culto racional, inteligente. Então, irmãos, desmistifique o tema. Não rejeite o enchimento e a plenitude do poder de Deus na sua vida, porque esse é um propósito de Deus para que vivamos uma vida abundante, de modo que agrada a Deus e de um modo que a luz de Deus brilhe em nós e a graça de Deus floresça em nossa vida. Irmãos, diz a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, que quando a igreja vivia assim, ela tinha paz. E o Espírito Santo fazia sinais e prodígios no meio do povo. E acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Deus é um Deus de poder. Nós oramos no começo pedindo milagres para Deus. Quem quer o milagre ainda? Diga amém. Ah, irmãos, mas tem um preço a pagar. Mas não, calma, não tem nem gasofilácio aqui. Não é oferta, não é envelopinho, não é nada disso. O preço a pagar é de uma vida cheia do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Olha, então nós temos que buscar mais esse poder. Você quer milagres, amém? Então nós temos que pagar o preço. Que nós possamos, irmãos, entender que nós fomos feitos para isso. Amém? Muita coisa para guardar, muita informação, né? Mas depois você que tem acesso à internet, vai lá, vai estar tudo no site da igreja para você mastigar tudo de novo, degustar novamente, tirar suas dúvidas, né? Então, vamos gravar algumas coisas? Diga assim, eu fui feito para ser cheio do Espírito Santo. Leva isso para casa, irmão. Isso é o propósito de Deus, de uma existência. Existência. Olha que comparação legal. O computador lá de cima estava falhando. Então ele teve que ser formatado e instalado novos programas. Está funcionando bem, né, Renan? Às vezes nós temos que formatar a máquina, irmãos. A máquina da cabeça. E falar, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Então, irmão, busque esse princípio. Você foi feito para isso. Tem que mudar alguma programação mental de como interpretar a Bíblia, como encarar a vida cristã. Mude! Mude, irmão. Dá uma magnada na sua vida. Fala, a partir de hoje vou buscar isso na minha vida. A partir de hoje eu quero. Pai, vou pedir todo dia para o Senhor, me enche do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, amém. Ela não gastou nem 5 segundos. Vou pedir. Na hora da tribulação, ô Pai, me sustenta com teu poder. Eu quero andar nessa dimensão do Espírito, Pai. Na hora que você ficar nervoso, ô Paizinho querido, me segura, me controla. Não deixa a carne dominar, Pai. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, porque está escrito que o domínio próprio é fruto do Espírito. Amém? Olha como o Espírito está em todas. Então, irmão, é uma dimensão nova de vida que a gente tem que reaprender, redescobrir. Então leve para casa. Você foi feito para isso. Queira isso, busque isso, ore por isso. E Deus jamais vai negar a você essa dádiva maravilhosa que Ele já prometeu na Bíblia. Vamos orar? Feche os olhos, por favor. Queria pedir que você ficasse de pé um pouquinho. Vai falando com Deus no seu coração. O que Deus falou com você nessa noite, irmão?
Tenho certeza que Ele falou com você. Tenho certeza que Deus disse algo especial no teu coração. Apresente-se diante do trono. Imagine, pela fé, nós estamos aqui na Rua Marlene 42, mas espiritualmente nós estamos diante do trono de Deus. Espiritualmente nós estamos diante do Senhor. Estamos sendo apresentados diante do Altíssimo. E o Altíssimo falou algo no seu coração nessa noite. Que você e eu fomos criados para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Não renegue, não despreze, mas diga no seu coração: Paizinho, eu quero na minha vida. Me mostra o caminho. Me ensina, Pai, como viver nessa dimensão. E Deus vai guiar você em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por Tua palavra revelada. Porque lá em Efésios 5 está escrito: enchei-vos. E nós podemos ler enchendo-vos. Ou seja, Pai, algo que eu tenho que fazer hoje, amanhã, depois. Mas não sou eu que sou pastor, não só o conselho que são os presbíteros, não só a junta diaconal, não só, Deus, a ABCD, mas toda a Tua igreja, Pai, é chamada para viver assim. Ensina-nos, Pai. Porque Tu és um Deus de graça, de bondade, de amor, de misericórdia, que nos carrega até nos braços, ó Pai. Mas não nos deixe passar essa existência, Pai, sem desfrutar, sem experimentar o que é viver uma vida na plenitude do Senhor. O que é viver uma vida na presença do Senhor. Tira-nos, ó Pai, da mistificação do tema, que leva muita gente a pensar de um modo estranho, errado a palavra, e leva outros a nem sequer se preocuparem com isso, mas coloca-nos no prumo, no centro, ó Deus, firmados na palavra, equilibrados conforme a palavra nos manda, de modo que a vida plena do Espírito, ó Pai, passa a ser uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida que agrada a Deus, uma vida de frutos, uma vida de obras, mas uma vida também, ó Deus, de sentir a presença de Deus, de sentir o toque do Espírito Santo, de ouvir a voz de Jesus no coração, de trabalhar para o Senhor, cantar para o Senhor, louvar o Senhor, sem murmurar, sem reclamar, mas dando glória ao Senhor. E obrigado, Pai, porque está escrito na Tua palavra que lá em Atos a igreja vivia nessa dimensão e o Senhor cooperava com eles, fazendo prodígios e sinais e acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Ó Pai, nós precisamos de milagres. Nós oramos hoje por milagres. Nós queremos a bênção do Senhor, mas nós declaramos que queremos mais que a bênção do Senhor. Nós queremos o Senhor da bênção. Nós queremos o Espírito Santo, que é o Senhor e que enche nossos corações. Por isso, Pai, ao sairmos daqui, não nos deixe esquecer dessa mensagem. Ajuda-nos a lembrar que fomos criados para isso, que fomos feitos para isso, e que esse é o maior propósito, a maior bênção do Senhor para nós, a Tua igreja, sermos o povo cheio do Espírito Santo. E que assim possamos, ó Deus, cumprir a missão que nós temos de louvar o Senhor, engrandecer e viver para o Senhor e espalhar esta mensagem aos quatro cantos da terra. Abençoa-nos agora, Pai. Nós vamos cantar e tomar a Santa Ceia. Prepara nosso coração, Pai, para que o pão e o cálice sejam, ó Deus, canais de graça, instrumentos da graça e do poder do Senhor, para nos santificar e para nos aproximar mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.